Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma aulinha da gente. Nesse caso é nosso primeiro encontro aí com aula de geografia nesse sistema remoto aí que a gente está utilizando para dar esse suporte para vocês não ficarem sem atividades pedagógicas, né? É importante, a gente não pode parar. E para a aula de hoje a gente vai ver os conceitos de cartografia, que, como eu já tinha falado para vocês em sala de aula, é uma ciência auxiliar. Você sabe que as ciências auxiliares elas complementam as informações de uma outra ciência e a gente vai ter uma visão bem simplificada do que seria a cartografia, a produção de mapas, produção de cartas, né, geográficas, os conceitos que a gente pode aplicar no dia a dia da gente, enfim, de uma forma mais simples para que vocês entendam. E até também para desmistificar algumas coisas, tipo como é que a geografia ela pode estar presente no nosso dia a dia. A gente utiliza-se da geografia praticamente todos os dias, né, em diversas situações e a gente nem tem noção disso na maioria das vezes. Então, é basicamente essa estrutura da aula de hoje para vocês. Bom, como vocês estão vendo aqui, o título do tópico principal do nosso assunto é os mapas e as formas de representação da Terra. E eu queria deixar uma referência para vocês, é que esse assunto no livro, ele vai da página 24 até a página 44. Essa partezinha que a gente vai trabalhar hoje é desse intervalo de páginas 24 a 44. E o que basicamente nós veremos na aula de hoje, né, de uma forma mais simples. Quais são os tópicos principais para a gente analisar? A importância da cartografia nas atividades humanas, como a cartografia ela vai nos ajudar direta e indiretamente nas nossas atividades. Não necessariamente ser um profissional de geografia ou um geógrafo ou um cartógrafo. Você vai necessariamente, apenas essas pessoas têm acesso a esse tipo de trabalho de utilização dessas ferramentas. Nós podemos utilizar diariamente sem nenhum problema. Aí é uma das coisas que eu vou tentar mostrar para vocês. As diversas formas de representação da superfície terrestre ao longo do tempo, a gente vai ver essa evolução de uma forma bem simplificada. E como o desenvolvimento científico dos conceitos e as aplicações de cartografia também no nosso dia a dia, né? A gente vai ver conceito histórico, a gente vai ver como a cartografia, ela de certa forma ajudou um ponto bem interessante, bem importante, que ela tem influência direta na questão das grandes navegações. As grandes navegações, ela, por conseguinte, acabaram fazendo com que houvesse uma mudança cultural, econômica na história da humanidade, né? É um marco na história da humanidade, as grandes navegações. E elas só foram possíveis a partir do momento em que o desenvolvimento científico ele acabou sendo mais acelerado e o conhecimento náutico e de cartografia também aplicado a essa necessidade. Então vamos ver de uma forma mais direta e simplificada o que seria a cartografia. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Uma outra coisa que é importante frisar, a geografia ela não é apenas mapas, a parte cartográfica ela é apenas uma ramificação da geografia, porque a própria cartografia ela é uma ciência, né? A parte, vamos dizer assim, ela complementa a geografia, mas a geografia não é só mapas, mas o nosso tempo é dedicado hoje a esse assunto. Então, basicamente aqui a gente tem o início aí dos nossos tópicos com o que seria, né,
basicamente a cartografia e como ela pode trabalhar, nos auxiliar, não só no nosso dia a dia, mas também ao longo do tempo como as pessoas se utilizaram disso, né? Então, é uma área de conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. Espaço, no caso aqui, espaço físico, né? A crosta terrestre, toda a parte física do nosso planeta. E o que seriam mapas? Né? Como eu disse antes, as pessoas acabam relacionando que a geografia ela tem uma relação direta ou é apenas isso, mas isso aqui é apenas uma das ferramentas da geografia. Então, o que seriam mapas? Os mapas correspondem a uma representação gráfica de um espaço real, em uma superfície plana, com escala reduzida. É como se por acaso eu precisasse desenhar parte de uma cidade ou a parte de um bairro, eu teria que colocar isso no papel. Então eu diminuiria essa escala para poder caber no papel. Então a gente também vai trabalhar rapidinho sobre a escala para vocês entenderem. Quando vocês fazem uma figura humana, por exemplo, vocês vão desenhar uma pessoa, vocês vão ter que reduzir o tamanho, né, para caber dentro do papel, e isso aí se chama escala. A importância, né, dos mapas e da cartografia para a história da humanidade. Então, pelo que se tem conhecimento até hoje, o primeiro mapa ele foi desenvolvido na Mesopotâmia, lá nas antigas civilizações, no início da Idade Antiga. A antiga Mesopotâmia, que hoje é o Oriente Médio, aquela parte central ali da Ásia, onde tem os rios Tigre, Eufrates, onde tem os países hoje como o Irã, o Iraque e assim por diante. Então aquela areazinha ali se descobriu através de estudos, né, paleontológicos, achados históricos, esse mapinha aqui, que ele tem basicamente 7 centímetros de largura. Isso aqui é uma representação gráfica, um desenho em cima do que foi analisado. Então nós temos aqui uma figura representando essa primeira representação de um espaço físico, no qual isso aqui foi produzido em uma argila cozida, né? Ou seja, o barro, ele foi feito toda a estrutura com o desenho numa argila e depois ela foi colocada para cozimento e petrificou. É o mapa de Gassur. Isso é da Mesopotâmia. E com relação às grandes navegações, nós temos aí uma importância muito grande, como eu falei para vocês. A limitação cartográfica no final do século XV, né, para o século XVI, existia uma limitação cartográfica muito grande, porque a gente ainda está falando aí no período de desenvolvimento científico, coisa que na Idade Média as pessoas não tinham tanto acesso. Então, se pensar numa Terra de forma geóide, que naquele tempo se pensava que a Terra era plana. Outra coisa que as pessoas pensavam naquela época, se pensavam que os mares eram infestados de monstros. Então, havia tanto um receio de se navegar para lugares distantes, como também havia uma limitação do conhecimento cartográfico que nós temos hoje. E quando eles conseguiram desenvolver as grandes navegações, eles utilizaram-se de alguns recursos, de alguns equipamentos que, do ponto de vista náutico, do ponto de vista de navegação, ajudou bastante a eles encontrarem outras terras e atingir os objetivos que no caso era chegar às Índias, era comprar as mercadorias, né, as especiarias da Índia, voltar para a Europa para revender, e assim o objetivo era basicamente comercial. Só que esse objetivo comercial acabou resultando em uma série de outras situações, né, que a gente não vai se deter agora nesse momento, porque a gente tem que focar mais na questão técnica cartográfica. Então aqui com um pouquinho mais de detalhes para vocês, o mapa de Gassur. O mapa mais antigo que se tem notícia é o de Gassur, feito na Babilônia. Era um tablete de argila cozida. Poxa, professor, o que é argila cozida? Um tijolo, por exemplo. O tijolo é moldado daquela forma na argila e ele vai para cozimento para petrificar e ficar, né, rígido, né, para poder se desenvolver construções.
datado de aproximadamente 2.400 a 2.200 anos antes de Cristo. Vocês devem lembrar que a, a contagem em sequência ela vai reduzindo, eu já expliquei isso aqui para vocês, porque é datado antes de Cristo, é na ordem decrescente. O mesmo contém a representação de duas cadeias de montanhas e no centro delas um rio, provavelmente o Eufrates. Como eu falei para vocês, o rio Tigre e o rio Eufrates são os dois rios principais ali da antiga Mesopotâmia e hoje do que a gente chama de Oriente Médio. Então a gente tem aqui a representação de um rio, aqui a gente tem a representação de outro rio, aqui nós temos uma cadeia de montanhas e aqui nós temos também uma cadeia de montanhas. Note que com relação à orientação geográfica, né, cartográfica, nós temos aqui o lado oeste, o lado leste e o norte, que são representados nesses três itens aqui descritos no mapa. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, a largura é de aproximadamente 10 centímetros. Então, um pedacinho de argila que cabe na mão de qualquer pessoa. Então, vejam como eles tentaram, lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, né, nas civilizações antigas, tentar fazer uma representação, a primeira representação do espaço físico. Como eu tinha comentado com vocês antes, aqui nós temos três exemplos de instrumentos que eram utilizados pelos primeiros grandes navegadores, né? No caso, nós temos as grandes navegações envolvendo a Espanha, Portugal, posteriormente nós temos a Inglaterra também envolvida nisso, mas nós sabemos que os portugueses foram os primeiros a desenvolver essas grandes navegações. Então nós temos aqui a bússola. A bússola ela foi criada pelos chineses lá na antiguidade, mas ela foi de extrema importância para as grandes navegações, né, a partir do início do século XVI, final do século XV para o início do século XVI, porque apesar de ser algo rudimentar hoje, toda essa estrutura aqui, nós vamos daqui a pouco falar sobre a roda dos ventos, ela é utilizada hoje com toda a tecnologia que nós temos, todo esse conceito que é encontrado na bússola, certo? Instrumento de navegação e orientação baseado em propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos e do campo magnético terrestre, né? Porque nós temos o polo norte geográfico e temos o polo norte magnético. Então é justamente para o polo norte magnético que essa pontazinha, essa agulha imantada, ela vai se direcionar. Então, para uma época em que não existia GPS, não existia localização geográfica, né, por sensoramento remoto, que é uma coisa que a gente vai ver depois, isso aqui era extremamente útil na época. O astrolábio é outro instrumento, né, desse período, usado para determinar a posição dos astros no céu e foi por muito tempo utilizado como instrumento para navegação marítima com base na determinação da posição das estrelas no céu. Então, uma coisa que os grandes navegadores faziam na época era observar os astros. Como eles têm uma posição fixa, né, e esse estudo da posição fixa dos astros acabava com que eles determinassem rotas a partir daquela orientação. E o astrolábio ele foi muito utilizado também nesse período. E vem o sextante, que é um instrumento usado para medir a distância angular na vertical entre um astro e a linha do horizonte, usado para determinar a latitude. Isso já é um avanço, vamos dizer assim, do processo de uso do astrolábio, porque já se utilizava de conceito de latitude e longitude, mas principalmente aqui com relação à latitude, para fins de cálculo da posição e para corrigir os eventuais erros de navegação. Então, outra coisa que a gente já vê como um avanço técnico. Para a época é um avanço importantíssimo. Para a gente é uma coisa muito usual, né? Claro que a gente não vai pegar hoje um sextante, um astrolábio, não é todo mundo que vai saber utilizar. É preciso um pouquinho de prática, né? Não é tão difícil também, mas é preciso conhecer as peculiaridades e como toda essa ferramenta aqui funciona. Então, quais
Qual seria a importância ou a finalidade, né, dos mapas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né, para o mundo atual? Então, como eu falei para vocês, os mapas eles têm essa função de representação da superfície terrestre, mas também nós temos algumas variáveis, que seria o croquis e a planta baixa. Existem outras variáveis, mas eu vou colocar apenas esses dois para a gente fazer uma referência interessante, em uma escala muito menor, né? Essa aqui obedece todo um critério, né, para elaboração, esse aqui nem tanto, certo? O croquis. Então, com a importância atual dos mapas? Localização, né, é o principal objetivo, né, e função de uma carta geográfica. Planejamento e fiscalização. Um exemplo, um governo, um país, né, ele precisa estabelecer o controle entre sua fronteira com outro país para evitar que seja contrabandeado drogas e assim por diante, qualquer tipo de contrabando. É uma das funções. Observar estatísticas, você pode pegar um mapa, elaborar dados em cima daquele espaço físico e trabalhar, dar um exemplo, a quantidade de pessoas que existem em determinada cidade. Quantas pessoas existem mais em uma cidade do que em outra? Isso vai ajudar em que no governo? A políticas públicas, a investimento financeiro para solucionar problemas, né, possíveis problemas de uma determinada região, de uma determinada área. Estratégia e defesa militar. Todo país ele tem seu território, sua soberania sobre esse território e precisa defender. Imagine se não houvesse o conhecimento dos limites territoriais do país e as Forças Armadas não tivessem conhecimento de como utilizar desse limite de fronteira entre um país e outro para se defender de um possível ataque ou de um possível problema aí geopolítico e assim por diante. Então os mapas eles também têm uma função bem específica, tanto para corporações, governo, etc., como também para um usuário comum, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quais seriam os elementos para que um mapa ele possa ser caracterizado de fato como um mapa? Não é qualquer coisa que vai ser caracterizado como um mapa. Um croquis, por exemplo, ele não pode ser caracterizado como um mapa. Uma planta baixa também não pode ser caracterizado como um mapa. Então existem alguns elementos para que a gente possa classificar. Simplesmente fazendo um mapa mundi vai ser caracterizado como um mapa, tem que obedecer alguns critérios. E os critérios estão justamente nos elementos. É preciso que haja um título para que defina-se de que é que está sendo tratado ali aquela representação, né? Um mapa de onde, qual o título que ele vai ter, esse título vai ser justamente o objetivo dele. A orientação, né? É necessário que tenha a rosa dos ventos no mapa, é necessário que exista a rosa dos ventos. Caso não tenha a rosa dos ventos completa, é exigido que, pelo menos, no mínimo, tenha o ponto cardeal norte, certo? É o mínimo exigido, mas é importante que tenha um ponto cardeal norte. Ou, no caso de uma elaboração, uma coisa mais bem detalhada, se quiser colocar a rosa dos ventos completa, fica a critério de quem vai elaborar. Símbolos e legendas, uma pessoa quando vai pegar um mapa, esse mapa ele vai trazer uma informação. Então, a pessoa precisa saber fazer essa interpretação, mas também quem vai elaborar os mapas precisa colocar as informações de uma maneira bem clara. Então é para isso que usa esses símbolos e legendas, as cores, figuras, ícones, vamos chamar de ícones para vocês entenderem melhor, que vão estar colocados no mapa para que uma pessoa possa pegar esse mapa e utilizá-lo da melhor forma possível. Um exemplo, a pessoa viaja para um outro país, chega lá numa loja de conveniência ou então no próprio aeroporto e quer um mapa mais simples da cidade, um mapa turístico da cidade. Então o que é que vai conter nesse mapa? As legendas desse mapa vão conter áreas turísticas, nome das ruas, locais de interesse, né, gastronômico, restaurantes e assim por diante. Então é um mapa temático para esse tipo de situação. Então as legendas e os símbolos eles têm que ajudar na interpretação da leitura. A fonte é extremamente importante.
de onde foi tirada todas as informações, se não foi, se foi um órgão do governo que fez, se foi um cartógrafo específico, se foi de um livro específico. Se a pessoa quiser fazer uma publicação desse mapa de alguém que já fez, é preciso colocar a fonte, senão dá problemas de direitos autorais e assim por diante. E a escala. A escala ela pode ser tanto numérica quanto gráfica. Isso vai representar justamente o que eu tinha falado antes para vocês. Qual a porcentagem, não seria bem a porcentagem, mas qual a dimensão de redução que houve de um espaço real para o espaço do desenho, ou o espaço do mapa. Então a escala ela vai justamente determinar quanto foi reduzido do original. Eu vou focar com vocês mais a questão da escala gráfica para ficar um pouquinho mais simplificado para a gente, certo? Bom, aqui nós temos um exemplo do que seria a Rosa dos Ventos e como ela é importante para a gente estabelecer alguns critérios, principalmente dos hemisférios leste e oeste, que são extremamente importantes, não que o norte e sul não seja, né? Então a Rosa dos Ventos, ou Rosa Náutica, é um desenho que aparece no mostrador de bússolas, em mapas, plantas, maquetes e assim por diante. Então veja que ela tem uma estrutura aí, por isso que se chama de rosa, né? Rosa dos Ventos. E ela é composta por pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Eu vou trabalhar com vocês apenas os principais, que são os cardeais e os colaterais. Então, nós temos aqui ponto cardeal norte, ponto cardeal sul, o leste e o oeste. Norte-sul, a maioria das pessoas não fazem tanta confusão, né? Mas o leste e o oeste, eles realmente acabam confundindo, né? Para vocês terem uma ideia mais prática, mais simples para vocês entenderem, sempre, isso é regra geral, para vocês identificarem o leste, né? É o nascente. O Sol, ele sempre nasce do lado oeste, levando em conta a questão de posição geográfica. O Sol, ele sempre vai se pôr a oeste, certo? Geralmente se diz no estudo mais prático de cartografia o seguinte: quando você acha um dos pontos cardeais, você acaba também achando os outros três. E durante o dia é muito mais fácil você localizar o oeste e o leste por conta do movimento aparente do Sol. O nascimento no leste, o pôr do Sol, né? O crepúsculo no oeste. Se você acha o leste, você vai achar praticamente, né? Por uma lógica, o norte, o sul e o oeste. Se você está observando a paisagem no pôr do sol, na direção do pôr do sol, você está vendo o ponto cardeal oeste. Consequentemente, o oposto vai ser o leste e você também consegue identificar o norte e o sul. Esses são os pontos cardeais. Esses pontos que intercalam um cardeal com outro cardeal, nós damos o nome de pontos colaterais. E são justamente entre o norte e o leste, nós temos a posição nordeste. Entre o leste e o sul, nós temos a posição sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos a posição sudoeste. Entre o oeste e o norte, nós temos a posição noroeste. Como eu falei para vocês, existe ainda um subgrupo, vamos dizer assim, de pontos, onde esse subgrupo de pontos vai justamente estar na interseção entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Será justamente essa área aqui, essa área aqui, essa aqui, essa aqui, essa e essa aqui, que seriam os pontos subcolaterais. Mas como eu falei para vocês, a gente não vai se deter nesse subgrupo, a gente vai ficar apenas com os colaterais, perdão,
exato, os cardeais e os colaterais. Os subcolaterais a gente não vai trabalhar, ok? Bom, pessoal, aqui a gente vai ver as diferenças entre um planisfério, né, o planisfério e uma representação de um globo. Um globo seria, como eu já falei para vocês em sala de aula, uma representação 3D, né, da superfície terrestre. Né? É o mais próximo que a gente tem da forma geóide da Terra, ok? Então você com um mapa, né, um papel, uma carta, né, geográfica, né, em forma de uma revista, de um livro, não importa. Isso é um planisfério. Você tem duas dimensões apenas, largura e altura. Num globo, essa representação ela já vai ter uma uniformidade diferente. Você não vai conseguir ver todo o planisfério ao mesmo tempo. Mas em contrapartida é uma observação interessante porque você vai conseguir, né, ter uma espécie de visão tridimensional da superfície terrestre. Numa escala reduzida, claro que as informações que vão ficar em destaque vão ser as mais relevantes, mas mesmo assim é uma experiência diferente para o planisfério. Né? Tem diversos tipos de globo. Tem globo que tem uma forma mais simples, né? Ele é feito de acrílico, de plástico, né? Tamanhos diversos, uns são mais resistentes, outros não. Né? Uns são os de madeira, né? Os mais antigos, né? São bem interessantes e bem detalhados. Mas é uma forma de representação diferenciada porque você tem aí três dimensões. O primeiro globo ele foi desenvolvido, né, lá na Alemanha, na cidade de Nuremberg, por Martin Behrens. Então é a primeira tentativa de fazer com que você tenha uma representação cartográfica da superfície terrestre, só que da forma mais próxima possível, né, da esfericidade do nosso planeta. O que seria planisfério, também chamado de mapa mundi, né? Como eu falei alguns minutos atrás, planisfério, ou seja, é pegar toda essa representação aqui em 3D e colocar de uma forma plana. Isso tem suas limitações e isso tem suas implicações porque vai haver deformidades em algumas áreas do planeta. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que seria esse planisfério? É a representação do globo terrestre, porém em forma plana, também conhecido como mapa mundi. O planisfério tem a finalidade de exibir todo o seu conteúdo de forma cômoda para o seu estudo. A gente pode colocar isso aqui de forma cômoda justamente por isso, porque num globo você não consegue ver, como eu falei antes, não consegue ver toda a superfície ao mesmo tempo. Você tem que girá-lo, né, para poder ter acesso a outras informações. Então, ó, globo é a representação mais próxima do nosso planeta na sua forma esférica, no entanto, não nos permite ter uma visão de todos os países ao mesmo tempo. E no caso do planisfério e do mapa mundi existem formas de representação diferente, apesar de serem todas planas, existem formas diferentes de fazer essa representação. Nós temos uma projeção azimutal, a cônica e a cilíndrica, que é a mais usada. Então, quando a gente vê um mapa mundi no livro, no caderno, numa revista, aquela representação, na maioria das vezes, é uma representação cilíndrica. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, nós temos três tipos específicos de representação cilíndrica, e a que a gente mais utiliza é a representação feita por Arthur Robinson em 1963, lá nos Estados Unidos. Mas antes nós temos a de Mercator, né? É muito conhecida também, apesar de que Robinson ele acabou fazendo um aperfeiçoamento dessa representação aqui cilíndrica, isso feito em 1569 lá na Bélgica. Também temos a de Arnaud Peters, em 1973 na Alemanha, mas como eu falei para vocês, a mais utilizada é a de Robinson, ok? Então seria uma projeção cilíndrica. Como vocês estão vendo aí, uma projeção cilíndrica ela vai pegar justamente o globo terrestre e tentar colocar isso em uma dimensão plana. Ou seja,
você vai transformar um objeto 3D, ou tudo que está sobre esse objeto 3D, numa representação em duas dimensões. Como eu tinha falado para vocês, aqui nós temos a altura e aqui nós temos a largura. Então aqui nós temos os meridianos e os paralelos são projetados de dentro para fora da Terra, sobre esse cilindro envolvente que, após desdobrado, resultará genericamente em um retângulo, no qual essas linhas de referência se apresentam retas. Então, justamente, nós temos aqui os paralelos, nós temos aqui os meridianos. Vejam como a transformação de uma área em 3D para 2D vai acabar havendo uma deformação na estrutura da mesma. Essa partezinha aqui do Polo Sul, ela não tem toda essa largura que é representada numa projeção cilíndrica. E como eu coloquei aqui, esse tipo de projeção acaba por distorcer muito as áreas de altas latitudes, ou seja, altas latitudes aqui, altas latitudes aqui. Aqui nós temos as altas latitudes, essa área aqui, nós temos as médias latitudes, aqui e aqui, e toda essa área central aqui nós chamamos de baixas latitudes. Então, uma representação cilíndrica, ela é a mais utilizada por nós, mas de qualquer forma acaba havendo a distorção de uma parte ou de outra do que seria de fato a representação na forma geóide. Nessas outras duas projeções a gente vai ver que a perspectiva é totalmente diferente, né? Você tem a azimutal, na qual ela foca nas regiões polares, tanto o norte quanto o sul. Aqui é só um exemplo de como seria essa representação, pegando a base, né, de uma área, né, de uma circunferência de um globo, né, e tentando fazer com que essa representação, né, fique da forma plana. Então seria basicamente essa ideia aqui. Como eu falei que as representações cilíndricas elas distorcem as altas latitudes, as azimutais elas deixam o mais próximo possível do que seriam essas altas latitudes. No caso, altas latitudes, regiões polares. Então as projeções cilíndricas elas distorcem muito as áreas de altas latitudes, enquanto a representação azimutal não. Ela tem uma representação fiel do que seria as altas latitudes. Outra projeção interessante é a projeção cônica, né? A esfera terrestre ou parte dela é envolvida por um cone. Do centro da esfera resulta numa configuração afunilada onde os meridianos são linhas retas e convergentes aos polos. Então essa representação aqui, ela acaba favorecendo mais as médias latitudes. Aqui você vai ter uma representação maior das altas latitudes, que são os polos, e numa representação cônica, as médias latitudes elas vão ter uma representação maior e uma distorção menor, ou seja, as médias latitudes vão ter uma representação mais fiel possível da sua estrutura real. Aqui é um exemplo de planisfério, é um mapa mundi. Essa é a projeção cilíndrica de Robinson, que é a mais utilizada hoje, certo? Veja que há uma distorção, veja como o Polo Sul ele vai de um canto a outro da estrutura montada no planisfério, mas veja que a distorção é muito grande, né? Numa proporção correta, o Polo Sul ele viria daqui a no máximo até aqui, certo? Ok? Então a projeção cilíndrica ela é a mais utilizada, porém ela distorce muito as áreas de altas latitudes, tanto a parte norte quanto a parte sul.
ok? E quais seriam os tipos de mapas que a gente poderia identificar, analisar, utilizar e assim por diante? Os mais utilizados, né, para a gente, né, principalmente didaticamente, são os mapas políticos. Apesar de que os mapas temáticos eles acabam também sendo utilizados de diversas maneiras. Como eu falei para vocês, um mapa temático ele pode ser utilizado pelo governo, né, onde vai conter informações específicas sobre um determinado problema, a quantidade de população, ou os locais onde se produzem mais, né, se criam mais gado bovino, ou, por exemplo, quer se fazer um mapeamento da superfície, né, de uma área florestal, onde você pode ter uma probabilidade de queimadas, percentual de queimada de um determinado mês para o outro. Então, são temas que podem ser usados para desenvolver mapas. Mas os mais conhecidos são os mapas políticos, ou seja, eles fazem uma reprodução reduzida da superfície de um território que mostre suas divisões administrativas. A única função de um mapa político é esse, mostrar a divisão territorial e o espaço físico de um determinado país, região, estado, cidade, né, bairro e assim por diante. Vai depender do objetivo. Os topográficos, que vão justamente ver a altitude do relevo, é um tipo de mapa também que vai fazer uma representação do quão influenciável é a altitude, por exemplo, para a formação de uma cidade, quantas pessoas moram naquela área, se dá para fazer construções ali ou não. Então o estudo topográfico ele é importante por conta disso aí. Representam graficamente os acidentes geográficos e suas diversas variações. E o que seriam acidentes geográficos, na realidade? Quando a gente fala em acidentes geográficos, a gente está fazendo uma referência a montanhas, mares de morro, nós temos as chapadas, nós temos então toda a variação aí, planície, os planaltos assim por diante, nós caracterizamos isso como acidentes geográficos e as suas variações. Então, os mapas topográficos eles vão justamente analisar essas variações dos acidentes geográficos e tentar fazer uma representação gráfica. Quem aqui já viu um gráfico de pizza, onde, por exemplo, a pessoa pode no gráfico de pizza mostrar a quantidade de determinados itens. Isso vai depender muito do objetivo, de quem fez e o que quer mostrar. Então, o que seria a topografia? É o estudo da superfície terrestre e de suas características e formas. Então, regiões onde tem montanhas, onde tem um relevo mais alto, onde tem um relevo mais baixo, qual a altitude desse relevo e assim por diante. Então, é a topografia que faz a análise dessas situações. E o perfil topográfico é justamente o resultado dessa análise feita. Linhas que cortam as curvas de nível no mesmo plano horizontal. Isso aqui a gente vai ver com mais calma daqui a pouco. E isso vai resultar em curvas de nível, que são linhas imaginárias que agrupam dois pontos de mesma altitude. Não vamos confundir altura com altitude, eu já comentei isso com vocês. A altura ela é variável, mas a altitude ela sempre tem a referência como o nível do mar, né? Que é o nível zero. Uma cidade a 800 metros de altitude. Isso quer dizer o quê? Que essa cidade ela está localizada a 800 metros acima do nível do mar. Então, a referência para a utilização desse termo é isso aí, certo? E os mapas temáticos, eles vão justamente trazer um tema específico, como eu já falei para vocês, sobre população, quantidade de pessoas que moram numa área, quais são as áreas agricultáveis, quais são as áreas que predominam transporte público em grande quantidade, em menor quantidade e assim por diante. Vai depender de quem elaborar o mapa e representar esses dados no mapa, como eu falei antes para vocês, com as legendas, o gráfico assim específico, as cores e assim por diante. Aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui a gente tem um exemplo de perfil topográfico. Quem conhece lá, já viu a foto do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, ali pertinho, né? É um ponto turístico
importantíssimo ali no Rio de Janeiro. Então aqui tem mais ou menos o perfil vertical, né? Nós temos aqui um perfil vertical, e aqui nós temos nessa parte de baixo uma visão de cima, né? Nós temos uma visão superior e aqui uma visão lateral. Então seria um perfil topográfico, né? Aqui tem perfil topográfico dos morros do Pão de Açúcar e da Urca no Rio de Janeiro. A partir das curvas de nível, que é justamente isso aqui, ó, certo? A gente vai ver isso aqui. A partir delas, podemos traçar um perfil dos níveis de altitude de cada parte do relevo observado. Ou seja, nós temos aqui, ó, uma escala que vai de 0 a 400 metros de altitude, certo? Vocês veem que cada partezinha dessa corresponde a 50 metros, ok? Então, se a gente pegasse essa faixa verde aqui, mais clarinha, a gente identificaria que ela corresponde a 150 metros de altitude aqui no seu limite. Então, toda essa área aqui vai formar uma curva de nível que vai desse canto até aqui. Então, vem daqui até aqui e forma uma curva de nível. Agora, vamos identificar essa área verde aqui na visão de cima. Então, toda essa área verde aqui, segundo a escala que a gente está vendo na parte de cima, no perfil lateral, toda essa parte verde aqui corresponde a quanto em altitude? Corresponde a 150 metros de altitude. E o topo, vamos para o topo agora para ter uma ideia melhor. Vejam que vai afunilando. Então essa partezinha aqui, ó, que é o topo, vejam que essa parte laranja, ela corresponde a essa outra aqui, que no gráfico tem seu limite em 250 metros de altitude. E esse topo aqui está em 350. Não chega a 400 metros. Tá vendo? 400 metros de altitude. Está entre 350 e 400 metros de altitude, representado por esse gráfico aqui abaixo. Então, isso aqui é que seria uma análise topográfica, um perfil topográfico de alguma área onde você vai analisar os acidentes geográficos, né? As formas que o relevo tem e a sua altitude. Esse nível 0 aqui, como eu falei para vocês, é o nível do mar, ok? Uma outra forma interessante de se fazer representação gráfica de um espaço é uma planta baixa. A planta baixa, isso aqui não é um mapa, mas é uma forma de representação de superfície. A gente pode fazer uma subclassificação dela também, certo? Então nós temos a planta baixa, é o nome que se dá ao desenho de uma construção feito em geral a partir do corte horizontal. É um diagrama dos relacionamentos entre salas, espaços e outros aspectos físicos em um nível de uma estrutura. Então aqui você tem um esboço basicamente de como é que vai ficar aqui, parte frontal, parte lateral e assim por diante, dependendo da metragem, né, do terreno. Uma pessoa que é capacitada para isso aí, um engenheiro, né, basicamente, vai fazer essa representação gráfica numa estrutura de 2 dimensões. É uma estrutura em 2 dimensões e ela acaba obedecendo também à questão da escala. Não é a mesma escala de um mapa, mas é uma escala de redução. No caso, o desenho ele vai conter informações aqui do espaço real, ok? Vamos para um outro exemplo. Nesse exemplo 2 aqui dá para a gente ter uma ideia melhor. Aqui nós temos as várias divisões dentro de um ambiente, de uma residência. E aqui, ó, as representações estão em centímetros, né? Então aqui 300 centímetros. Aqui, ó, veja que a questão da transformação métrica, isso é uma coisa, não sei se vocês já trabalharam isso em matemática, mas se transformar de metro para centímetro, para milímetro e assim por diante, tá certo? Então essa representação ela precisa obedecer criteriosamente à escala do tamanho real. Qual seria o tamanho
existe padrão para o tamanho de porta, para o tamanho de janela, e assim por diante, para obedecer justamente o aproveitamento melhor do espaço físico que vai ser construído. Então, a planta baixa ela é uma representação gráfica sim, não é um mapa, mas ela representa sim um espaço físico, uma superfície. Aqui nós temos o exemplo de um croquis. O croquis, ele é diferente de uma carta geográfica, diferente de uma planta baixa. O croquis ele não vai obedecer nenhuma regra. Não se preocupa com formas ou os padrões, como eu coloquei aqui para vocês. Então, esse exemplo que eu peguei aqui para mostrar para vocês, ele é bem interessante. Então, aqui está mostrando, ó, o meu trajeto, é o título do croquis. Então, vocês veem aqui que existe uma parada de ônibus. Nessa parada de ônibus aqui existe um percurso a ser feito, né? E desse percurso a ser feito aqui, o que ele faz, no caso a pessoa, né, que projetou esse desenho, o percurso que faz de veículo, né, de carro, e depois o percurso que é feito a pé até chegar nesse local aqui específico, ainda até define aqui que é na sala 7 nesse endereço X. Não era necessário colocar isso aqui, ó, parte norte, né? Isso aqui é uma referência a um ponto cardeal, mas não havia necessidade. Veja que não existe critério para tamanho de casa, aqui tem um posto de gasolina, né? E assim por diante. Então, é uma representação mais simples, não vai levar em conta a metragem, a escala, a redução e assim por diante. Então, se por exemplo eu pedisse para vocês fazerem um croquis do bairro de vocês e o percurso que vocês fazem até chegar na escola, seria algo mais ou menos assim que vocês fariam, tá certo? Porque eu não precisaria obedecer nenhum tipo de critério gráfico, técnico e assim por diante. Aqui é um outro exemplo de mapa político, né? A gente vai começar a ver agora os tipos de mapa. Eu tinha comentado com vocês sobre mapa temático e mapa político. Esse aqui é um exemplo específico de mapa político. A gente viu antes o planisfério lá na projeção de Robinson. Aquilo ali também é um mapa político, mas esse aqui é mais um exemplo. Então, o mapa político ele vai se deter, vamos dizer assim, aos limites territoriais que um país tem, né? E no aspecto físico suas limitações. Se tivesse um pouco mais próximo, a gente veria as subdivisões aqui do Brasil. Então, como é numa escala menor, vamos dizer assim, de detalhes, a gente não vai ter as subdivisões aqui do Brasil, mas não deixa de ser um mapa político, porque mostra os países, suas localizações e seus limites territoriais. Isso é a função de um mapa político. No caso do Brasil, né, no caso do Brasil aqui para a gente ter uma ideia mais aproximada, nós temos aí as subdivisões do território brasileiro, seus limites territoriais de cada estado. Aqui está Pernambuco, e os limites territoriais de Pernambuco com os outros estados do Nordeste, certo? Então, quando se tem esse tipo de informação aqui, nós caracterizamos como um mapa político, ou seja, tem a função apenas de mostrar os limites territoriais e algumas características simples de localização, não mais que isso. Não caracteriza como um mapa temático. Eu coloquei aqui, as cores são extremamente importantes para diferenciar os elementos. E a gente vai ver com mais detalhes os elementos agora. Certo? Tinha falado para vocês que a gente precisa obedecer alguns critérios para se caracterizar como um mapa. Veja que aqui, nessa visão mais aproximada, nós temos a fonte, ou seja, de onde foi tirado esse mapa. Quem produziu esse mapa aqui, no caso, foi o IBGE, e aqui você tem toda a referência
para quem fez a produção, quem elaborou essa representação aí. Na parte inferior, aqui na parte inferior a gente vai ter outros dados. Veja que eu falei das legendas, como ela é importante para a gente identificar. Nós temos aqui, ó, capital de estado, seria com esse círculo com um pontinho preto no meio, né? A gente vai identificar aqui, ó, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Mas a capital do país ela está diferenciada com relação às demais, porque é o mesmo pontinho, só que ela é circulado pela cor amarela. Então vejam que Brasília está aqui justamente com essa caracterização. Aqui nós temos sedes municipais, cidades que não são capitais, né, do estado, mas são cidades importantes. Blumenau, Joinville, né, em Santa Catarina, Criciúma também aqui. As vias, né, de acesso, rodovias pavimentadas, rodovias de terra ainda, ferrovias, certo? Limites entre um estado e outro e o limite internacional. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o limite entre o Brasil e o Paraguai, certo? Entre o Paraguai e a Argentina existe esse limite aqui, ó. Então essa linha pontilhada é justamente para representar um limite internacional. E no limite estadual, que é esse tracinho aqui mais fino, nós temos aqui ó, o limite estadual entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, certo? Para representar o limite territorial. Aqui nós temos a escala, certo? Uma escala gráfica, na qual representa a cada centímetro aqui nós temos 240 quilômetros. Se você pegar um mapa que tiver uma escala gráfica desse tipo aqui, perdão, uma escala gráfica desse tipo, a cada centímetro dessa representação você vai ter X quilômetros representados numa escala reduzida. É para isso que serve a escala, certo? E aqui nós temos a orientação. Eu tinha falado antes para vocês que no mínimo é necessário que se tenha aqui o ponto cardeal norte para fazer a representação justamente de qual orientação, né? O norte é justamente para cá, certo? Então nós temos o sul, o leste e o oeste. Se você encontra o ponto cardeal norte, você encontra os outros três. E as legendas, como eu tinha falado para vocês alguns minutos atrás. Aqui nós temos um mapa temático e qual seria, nesse mapa temático, qual seria o tema? Brasil, aqui a gente tem o título, Brasil físico, ou seja, a parte estrutural do território brasileiro. As áreas que têm maior altitude e as áreas que têm menor altitude. Então isso é representado por cores. Eu já tinha falado para vocês da importância da legenda, ok? E aqui nós temos, ó, por essa legenda aqui, nós temos o que está abaixo de 4.000 metros, certo? Menos 4.000 metros. Aqui nós temos o limite zero. Veja que essa parte litorânea aqui, ó, que é a plataforma continental, ela também conta nesse gráfico aqui. Então nós temos o nível zero e o que vai abaixo com as cores específicas. Então significa que esse azul aqui, ele tem uma profundidade maior do que essa parte aqui, certo? E acima de 800 metros de altitude, toda essa partezinha aqui, ó, escura, certo? Onde tem um relevo mais alto, ok? É para justamente representar a altitude e essa é justamente a função de uma legenda. Eu tinha falado para vocês que não é necessário ter a rosa dos ventos completa, mas vejam que aqui nós temos a representação gráfica aqui, ó, da rosa dos ventos, com os 4 pontos cardeais, né? Inclusive com uma escala gráfica representando que a cada centímetro nós temos o que? 500 quilômetros, certo? Aqui é um exemplo que eu estou colocando para vocês de que pode ter a rosa dos ventos completa ou não, certo?
Agora vamos para a utilização dos recursos, né, no nosso dia a dia. Como é que a gente pode se utilizar disso de uma forma prática? Existe uma coisa chamada sensoriamento remoto. Isso é um nome complicado, mas para uma coisa que a gente utiliza diariamente ou necessariamente quando a gente utiliza um percurso, né? O Uber, por exemplo, vai fazer uma rota, né? E vai se utilizar justamente dos dados que são produzidos pelos satélites para transformar isso graficamente numa rota, ok? Então aqui, o sensoriamento remoto ele surgiu logo após a invenção da máquina fotográfica, quando se tornou possível o registro de imagens a partir do céu. Só que nós lançamos satélites artificiais, eles ficam circulando a órbita terrestre justamente para pegar essas imagens. Qual seria a aplicação de fato disso aqui? Trânsito, fiscalização de fronteiras, combate a desmatamento e problemas ambientais, né? O acesso que a gente tem, mesmo tendo tanta qualidade, resolução, informações, ainda é muito limitado comparado com o acesso que os sistemas governamentais têm. Para vocês terem uma ideia, eles podem ter uma imagem em alta resolução, com muita qualidade em tempo real. Enquanto que para nós, usuários comuns, né, a gente se utiliza de imagens arquivadas. Elas são colocadas num plano em 2 dimensões ou em 3 dimensões, mas são imagens arquivadas, né? Isso é feito através do sensoriamento, geralmente feito por um satélite, e isso é passado para as estações que captam essas informações, e daí isso vai gerar um banco de dados. O Google Maps é um dos principais exemplos disso aí, ok? E todo esse banco de dados do Google Maps a gente utiliza em aplicativos como o próprio Maps, o Waze e assim por diante, né? Para localização geográfica, para fazer uma rota de um percurso e assim por diante. Para pesquisar um endereço, etc. Então, o sensoriamento remoto ele permite coletar dados através de fontes remotas, especialmente satélites, para diversas finalidades onde essas imagens possam ser aplicadas. Aqui é um exemplo mais simples, né, para vocês entenderem que o sensoriamento remoto ele pode ser feito na órbita terrestre, é chamado de nível orbital. Então os satélites eles vão circulando a órbita terrestre e tirando fotos, fazendo registros e depois isso lança para o banco de dados. Esse sensoriamento também pode ser feito no nível aéreo, também chamado de nível suborbital, onde aviões capacitados com câmeras específicas para esse tipo de objetivo, eles vão fotografando em determinada altitude a superfície terrestre. E isso aqui também acaba complementando o banco de dados. Ou isso pode também ser feito a nível do solo. Por exemplo, quem já viu aqui um carrinho do Google andando pelas ruas para captar justamente fazer uma fotografia, né? E pegar todo aquele roteiro ali para depois lançar isso no banco de dados, né? O Google ele utiliza tanto de carros quanto de pessoas, né? Onde o carro não pode ter acesso, existem os funcionários do Google que tem todo vamos dizer assim, um equipamento, um capacete, onde eles colocam acima do capacete uma câmera de alta resolução que eles fazem um percurso a pé, para justamente pegar as informações de um local onde o veículo, né, o carro, não consiga ter acesso. Aqui é um exemplozinho mais prático, né? Eu acessei aqui o Google Maps pelo computador, para vocês terem uma ideia. Isso pode ser feito também pelo celular. Então, você pode ter tanto uma visão 3D quanto uma visão em 2 dimensões. Então, geralmente, quando você está em uma visão de 2 dimensões, que é a primeira opção que abre, você pode clicar aqui e ter essa ideia em 3 dimensões. Você vai girando o planeta e vai aproximando com o clique. Nessa partezinha aqui você aproxima, aqui você afasta e assim por diante. Aqui é a visão em 2 dimensões, né?
clicando naquela partezinha ali. Se você clicar aqui, ó, nessa visão, você clicar aqui, você vai para o modo de terceira dimensão. Você vai aproximando e as informações elas vão ficando mais acessíveis, né? No plano anterior, na imagem anterior, não dava para a gente ver basicamente o nome dos países e os seus limites territoriais. À medida que a gente vai aproximando por aqui, a gente começa a ter um detalhamento maior das informações. E outra coisa importante, você pode ter tanto essa visão de satélite como uma visão mais simplificada, em 2D também, clicando nesse espaçozinho aqui, que é justamente essa visão aqui, certo? Se você clicar em uma dessas marcações aqui que são feitas durante a sua navegação, no caso, se você clica aqui em Brasil, certo? Você vai aqui em Brasil, clica, rapidamente o sistema ele vai ampliar e focar no espaço, no limite territorial do Brasil, que é o caso, dessa outra parte aqui que a gente está vendo. Veja que ele coloca já a delimitação territorial do Brasil aqui, certo? Porque você especificou qual local que você queria destaque. Da mesma forma, se você vem aqui, ó, em Recife, e clica no nome dele, vai justamente fazer a mesma coisa, vai ampliar, vai delimitar toda a parte estrutural, o limite territorial do Recife. Veja aqui, nós temos a região metropolitana aqui ao lado, Camaragibe para cá, Olinda e assim por diante, mas o Google Maps ele delimitou qual seria o limite territorial da cidade de Recife, certo? Para a gente finalizar, eu coloquei aqui um exemplo básico, como é que a gente poderia, como eu tinha dito para vocês no início, nós temos os recursos, nós utilizamos e muitas vezes nem pensamos que isso tem a ver com características geográficas e conceitos geográficos. Quando a gente chama um Uber, por exemplo, para fazer uma rota, né, fazer um roteiro específico, a gente está se utilizando justamente de dados de sensoriamento remoto aplicado ao nosso dia a dia. Então, no caso, no Google Maps, tanto o Google Maps quanto o Waze e assim por diante, qualquer aplicativo que ele se utilize do banco de dados de sensoriamento remoto, a gente tem a aplicação, vamos dizer assim, de uma forma mais simples para uma coisa corriqueira que seria trânsito, por exemplo, certo? Então, quando você quer encontrar um ponto específico, você está em casa, você quer digitar, poxa, não sei onde fica tal endereço, você vai lá, abre, tem a barra de pesquisa, você vai, identifica o endereço e mesmo que não seja uma questão de trânsito, mas para localizar um endereço, por exemplo, é uma função a mais, ou importante também para o nosso dia a dia, certo? A gente se utiliza muito disso atualmente. Eu fiz aqui rapidinho um roteiro, um exemplo de roteiro, como é que a gente poderia sair de Casa Amarela para chegar na Conde da Boa Vista, no centro da cidade, utilizando um carro. Poderia ser transporte público a pé, poderia ser também de bicicleta. Ele daria a menor rota possível, né? Um tempo hábil para você chegar no seu destino da forma mais rápida possível. Veja que aqui está o traçado mais rápido, que está em azul, e existem outras duas alternativas também para eu chegar no mesmo destino. Só que aqui ó, com 15 minutos, com 14 minutos, e essa com 12 minutos aqui seria a rota mais viável para eu chegar mais rápido. Okay? Isso aqui é uma das aplicações, né, diversas aplicações que a gente pode utilizar do sensoriamento remoto, que talvez muitos de vocês não saibam, mas se aplica diretamente a conceitos cartográficos
no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado, e até a próxima.